Esse vídeo aqui, pessoal, é a continuidade do estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que estamos fazendo aqui. Um estudo, pretendo que seja bastante profundo dessa obra, dentro de uma perspectiva maior, para que façamos vários estudos de diversos segmentos espiritualistas. Tá? Não só de um segmento, mas abrir o leque, estudarmos de uma maneira bastante ampla a espiritualidade, tá? Respeitando todos os paradigmas, acolhendo todas as perspectivas, todos os paradigmas, inclusive aqueles que não forem espiritualistas, né? Nossos amigos aí materialistas, não tenho nenhum problema, acolho de coração, embora eu já me declare um não materialista, tá? Eu não tenho nada a ver com materialismo. Acho o materialismo assim uma barca furada, seja no âmbito político, né, o materialismo histórico, seja no âmbito científico, né, o materialismo científico, também acho uma barca furada. É muito limitado, né? Esse é o problema. Tá? Embora tenhamos avanços tecnológicos por cientistas absolutamente materialistas. Tá? Então a gente acolhe, a gente agradece sem problema nenhum. Mas eu, pessoalmente, acho uma barca furada. Tá? Eu acho que não dá conta, a questão materialista não dá conta. Tá? Nas mais variadas perspectivas, inclusive e principalmente na perspectiva psicológica. A psicologia não dá conta. Aliás, o tratamento meramente materialista já fez estragos assim muito grandes, com pessoas diagnosticadas como loucas ou como absolutamente desconexas da realidade, né? O termo clínico é esquizofrenia, né? Esquizofrenia, mente dividida, e que na verdade os problemas eram meramente entre aspas, né? Os problemas eram espirituais. Mas, deixando tudo isso de lado e adentrando aí na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na introdução dessa obra, façamos então um rápido resumo do que falamos no vídeo anterior, né, que foi o estudo do prefácio da obra. Hoje, o prefácio de Emmanuel, e hoje falaremos da introdução de Humberto de Campos. Tá? Então, resuminho rápido do prefácio, né, último vídeo. O prefácio diz que o livro contará contará a história dos bastidores espirituais. Diz que Humberto de Campos, aquele mesmo, né, Academia de Letras, etc., foi um mensageiro da espiritualidade, ou seja, ele bebe na fonte das tradições do mundo espiritual e também revela que esses encontros, essas reuniões no mundo espiritual, eram debatidos quais seriam os sacrifícios dessas falanges amigas para a humanidade sofredora. Tá? Esse é o paradigma. Isso é o que está no prefácio de Emmanuel. Então, temos aí certas situações, né? Ou seja, existência do mundo espiritual, existência desse intercâmbio. Tem vários pressupostos aí. E se você for materialista e não acreditar em nada disso, não tem problema. Seja bem-vindo, façamos o estudo aqui na paz e está tudo certo para mim. Você é materialista, enxergue a obra pelo lado histórico, né, pelo lado político, porque se trata de uma obra política, sim, né, o tema principal é política, só que a política em dois mundos, vamos dizer assim. Tá? Esse intercâmbio, né, gestão no mundo espiritual, gestão no mundo material, que é sempre bem deficitária, né, em relação à gestão espiritual. Mas, enfim, o prefácio de Emmanuel coloca a questão aí, traz dados, né, de fontes materiais e fontes espirituais.
Tá? Interessante isso aí. Advoga um pensamento novo. Emmanuel usa a expressão sem ideologias de separatividade. E aí temos o repúdio à luta entre coletivismos, repúdio à luta de classes, repúdio a essa luta tribal, essa questão tribal de nós versus eles, uns contra os outros, tudo isso é repudiado. A obra advoga a paz, e traz inclusive os problemas de conflitos e problemas, reverberações espirituais de conflitos terrenos. Quais seriam as reverberações? Reverberações negativas, não são positivas. Tá? Essa coisa de ficar brigando não é uma boa, é uma barca furada. Tá? Então, isso tem que ser dito principalmente para os tempos atuais de muita polarização política, né? Muita briga. E termina o prefácio de Emmanuel que a obra é um farol diante do amargor das... Aí, atenção, abre aspas, tá? E frase de Emmanuel. Inversões de quase todos os valores morais. Isso tem que ser ressaltado. Tá? Eu não ressaltei no vídeo anterior, ressalto agora. Tá? Ele coloca que há uma inversão, né? Inversões, ele põe no plural, de quase todos os valores morais. E hoje temos na música esse problema. Temos, tá, a música muito pobre, hoje empobrecimento da música, tanto no ritmo como na melodia, em tudo. Né? Como na letra também. A letra é de um empobrecimento absurdo, né? Um foco muito grande em movimentos pélvicos, em avaliação do artista pelo exagero que faz da sensualidade, tá? Porque tudo bem usar a sensualidade, nada contra, ninguém aqui está querendo, né, algo assim super... Mas pera um pouquinho, né? Pera um pouquinho. Existe o exagero, esse exagero, né, tá demais, né, gente? Não dá. Então temos todos esses exageros. Quando eu digo exageros, é transformar o que é saudavelmente, vamos dizer assim, sensual, numa sensualidade vulgar. Vulgar. Isso que é o problema. Tá? Temos as peças teatrais muito degradantes. Eu poderia dar exemplos aqui, mas não quero chamar atenção por esse lado, né? Mas quem quiser ir pesquisar, existem peças teatrais muito degradantes. Muito, muito, muito mesmo. Tá? Uma coisa assim, de uma vulgaridade ímpar. Temos problemas de exibição em museus para crianças de situações pouco edificantes, tá? Nus masculinos sendo exibido para a criança vai lá e toca, né, na pessoa. Isso tudo não dá, tá? Tá demais, é o exagero. Tá? O cinema também caiu muito, está muito degradado. As ideologias da degradação, essa coisa de hoje em dia muito em moda, ideologia de gênero, essa coisa toda, então não tem mais banheiro masculino e feminino nas escolas, uma coisa que temos que ter cautela nessa situação. Muita calma nessa hora. Pessoal, e antes que eu me esqueça, temos também o grave problema de um ataque, de um desrespeito a símbolos religiosos. Tá? Você que não é religioso, né? Me refiro a você jornalista. Né? Outro dia na Folha de São Paulo usaram a imagem de Jesus com um cigarro, né, na boca, com uma camiseta de Che Guevara ou Marx, não lembro agora, com vestimentas todas assim inadequadas, desrespeitosas. Então, veja, mas alguém poderia perguntar, mas não é a liberdade de expressão? É. E liberdade de expressão não é uma coisa maravilhosa, muito boa? Sim, também. Né? Olha que coisa. Só que junto com a liberdade de expressão vem uma certa responsabilidade no uso dessa liberdade
para que não caiamos no abuso dessa liberdade. Porque esse tipo de ação, vocês, jornalistas, repórteres, né, que tem uma função muito importante na sociedade, vocês acabam fomentando ódio, fomentando brigas, fomentando mortes, fomentando uma porção de coisas negativas. Então vocês têm, sim, responsabilidade nesse processo. Tá? Mas veja bem, mas não, a pessoa não é, você não é cristão, você não está nem aí para isso. Sim, ok, mas respeite a imagem, respeite, porque você, no momento seguinte, você vem a público e cobra respeito das pessoas. Só que você, para cobrar respeito, você tem que ter autoridade moral para isso, você tem que respeitar. Então hoje, essa inversão da moral, que aqui se refere Emmanuel, deve causar reflexões a você que também pratica esse desrespeito às pessoas que gostam de Jesus. Que veja, você está num país absolutamente cristão, com católicos, com evangélicos, com espiritistas cristãos, né, espíritas cristãos, com o sincretismo religioso afro-cristão. Que desrespeito é esse, gente? Tá? De usar uma foto dessa num jornal de grande circulação, né, de manifestações, passeatas públicas com situações muito desrespeitosas, né, que eu não quero colocar holofote nisso, mas eu não consigo silenciar, tá? Não consigo silenciar diante disso. Então faço aqui um apelo, né? Cuidado, gente, cuidado, né? No ímpeto de ser grandes revolucionários e chamar atenção para isso ou para aquilo, vocês estão provocando um discurso de ódio. Tá? É isso que vocês estão estimulando com essa ação. Tá? Muito cuidado, gente, com isso. Tá? Devemos cobrar sim, exigir respeito sim, mas a partir de uma autoridade moral para tanto. Tá? Ou seja, respeitando o próximo. Né? Fica a dica aqui. Né? É uma palavra muito dura com nossos queridos jornalistas, mas acho que vale a reflexão, tá bom? Então Emmanuel está colocando, ele não fala disso, eu que estou exemplificando, tá? Ele não fala dos casos específicos, ele fala do caso genérico, inversões de quase todos os valores morais. Então ele está falando genericamente, né? dos casos assim, em geral. Tá? Eu que estou exemplificando aqui para vocês alguns exemplos que eu imagino que seja isso, tá? Que seja disso que ele está falando, sem mencionar a corrupção, né? O pessoal lá de Brasília, das capitais, né? do governo dos estados, das prefeituras, dos governantes, uma lambança violentíssima. Tá? Isso não é segredo para ninguém, né? Não estou chovendo no molhado aqui. Tá? Então, há uma esperança de que o Brasil seja o farol diante desse amargor, tá? Que são essas inversões aí. Tá? Isso é o que ficou faltando falar no vídeo anterior. Tá? Isso é muito sério, muito relevante, que nos cabe pensar. Tá? Ah, Tom, mas você citou esse exemplo, eu acho um pouco exagerado. Tudo bem, você pode... Eu dei um leque. Tá? Você pode discordar aqui e ali, mas no geral, convenhamos que existem aí inversões de valores morais na sociedade. Existe. Tá? Eu acho difícil alguém discordar disso em 100%. Tá? Difícil. Podemos discordar pontualmente aqui. Olha, aquilo não é tão imoral assim, ali tá ok, podemos tergiversar com isso, com aquilo, ok. Tá? Mas, em geral, nós estamos vendo aí problemas. Tá? E o Brasil pretende ser um farol para isso tudo. Isso é interessantíssimo, tá, gente? Vamos lá. Então, agora entrando na introdução de Humberto de Campos, né, que faz algumas advertências.
Tá? Então, primeira advertência. É uma advertência aos revolucionários, tá? No sentido de desordeiros, né? Esse pessoal que põe fogo em pneu, quebra a vidraça de patrimônio privado ou público, né? Essa mania de degradação do patrimônio público. Todo esse pessoal aí, né? Os desordeiros, é um recado aos desordeiros, tá? Ele fala o seguinte, abre aspas, brasileiros, ensarilhemos, ou seja, deixemos de lado as armas homicidas das revoluções. Tá? Então ele está... E ponto de exclamação. Tá? Um recado claro, não tem o que interpretar. Você revolucionário, a você desordeiro. Né? O recado está dado aqui. Né? Deixemos de lado as armas homicidas das revoluções. Tá? Ponto de exclamação. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem. Dever pela ordem. Tá? Texto literal. E traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. O texto é autoexplicativo. Eu não tenho muito a acrescentar. Tá? Então nós temos o dever, o compromisso com a ordem, não com a desordem, não com a bagunça. Isso está muito claro. Tá? E isso pode incomodar, eventualmente, aqueles que, no ímpeto de fazer justiça, no ímpeto de corrigir o que eles entendem, né, supostamente como injustiças, e ainda eles entendem que os meios que eles devam adotar sejam meios violentos. Tá? Me parece que a obra vai na contramão disso tudo. Tá? Não devemos caminhar pela violência. Não é por aí. Tá? Barca furada total. Tá? Isso eu sei que incomoda. Né? Incomoda, porque tem gente que tem aquele ímpeto mais brigão, mais violento, estilo meio viva la revolution, né? Aquele estilo que a gente conhece. Isso aí, barca furada. Erro, equívoco, segundo aqui a obra. Tá? Deixemos de lado as armas homicidas das revoluções. Texto claro. Tá? Nos dias de provação, continua aqui, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível. Então veja, o texto, né, não é pela briga, não é pela luta de classes, não é pelo materialismo histórico, né, que fica fomentando essa polarização política, não é nem pelo lado de lá, nem pelo lado de cá, nem pelo lado do acolá dos extremismos. É pela aliança de fraternidade e paz indestrutível. Paz indestrutível. Tá bom, gente? Então, o texto aqui claríssimo, claríssimo. Né? Então, nós temos aí Humberto de Campos, né? Deixarei aqui a fotinho do Humberto de Campos para vocês. E na introdução, né, ele continua fazendo revelações. A primeira revelação é que há o transplante da árvore do Evangelho para o Brasil. Como é que é? Transplante da árvore do Evangelho para o Brasil. Ele também deixa claro, né, como revelação, que ele é contra as ideologias de separatividade. Isso na revelação, inclusive, já no prefácio de Emmanuel. Ele coloca aqui outra revelação, que há uma subversão da moral. Isso ele dá como fato. Tá? E para a época era bem óbvio por conta do contexto da Segunda Guerra Mundial, através do da ideologia do nacional-socialismo de Hitler. Né? Lamentável ideologia do nacional-socialismo de Hitler. Lamentável. Tá? Uma coisa muito triste que todos nós humanistas lamentamos muito,
mas é a história. Né? A história é essa. Ocorreu isso. E paciência, isso tem que ser estudado, não deve ser esquecido, deve ser relembrado, a história deve ser contada com todos os pingos, vírgulas e pontos por conta, e para que não nos esqueçamos e para que possamos evitar a reincidência deste erro, dessa tragédia humanitária. Tá? Ele aponta também o Brasil na vanguarda da espiritualização planetária, algo importante, interessante, e ele coloca aí no texto, né, vocês podem acompanhar aí, eu até grifei algumas coisas, né, ele coloca o DNA originário aqui do Brasil como sendo das 3 raças tristes, tá? Já falarei disso aí, tá? Ele usa aí a expressão fraternal, né? A expressão interessante de Olavo Bilac, tá? A flor amorosa de 3 raças tristes, tá? Que seriam, já direi para vocês quais são essas raças, né? Que Bilac chama de os selvagens, né? Abre aspas, selvagens, cativos e marujos, ou seja, índios, né? Nossos irmãos africanos e nossos irmãos portugueses, nossos amigos índios, nossos companheiros índios, os índios já estavam aqui, né? O povo simples do Brasil que já estava aqui, depois o povo português que veio, né? Foi chamado o povo português, o mais simples e o mais trabalhador do povo europeu, foi chamado porque o resto já estava, né, todo mundo viciado, né, no materialismo e na posse. Tá? Então é chamado Portugal. E depois é chamada a contribuição do povo, do pessoal da nossa mãe África, tá? Povo africano de vários países da África, tá? Que ele inclusive mencionará país por país, tá? Então ele coloca aqui que Jesus, citando o nome da figura de Jesus, como gestor, né? Ele dando ordens aí, transplantou, então Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro, ou seja, para o Brasil, a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que seus rebentos delicados florescessem de novo, novamente, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Ao cepticismo da época soará estranhamente uma afirmativa dessa natureza. O ceticismo continua, né, hoje. Então, e o ceticismo, eu não tenho problema nenhum com o cético. Pode vir que a gente acolhe amorosamente, não tem problema nenhum. Né? Eu estou aqui, estamos todos nós estudando essa obra aqui. Tá? Então temos essa questão. Tá? Inclusive dentro de uma outra contextualização, dentro dessa vertente da espiritualidade, pela leitura através da doutrina espírita, nós estamos vivendo um momento de transição planetária. Ou seja, ponderamos aqui que nós todos sejamos os trabalhadores da última hora. Né? Tem essa ponderação e eu, particularmente, não tenho razão nenhuma para duvidar disso. Estou bem tranquilo com essas informações. Tá? Então tem tudo isso aí. Tem um slide agora para terminar essa questão. Um slide muito bonito aqui que eu fiz para vocês, das 3 raças, coloquei entre aspas, né, porque eu estou usando a linguagem de Olavo Bilac, né, de Bilac, só que sabemos hoje em dia muito bem que o termo politicamente correto aí é etnia. Ok? O termo aí que a turma prefere hoje é etnia. Eu particularmente gosto também nessa questão do termo etnia. Tá?
Então, eu não gosto muito do eurodescendente ou afrodescendente, né? Eu gosto mais. Porque, a razão desses termos aí, eu prefiro. Nós somos brasileiros, todos aqui, filhos da terra e ponto final. Tá? Nascemos aqui, etc, etc. Embora seja uma descendência assim mais ligada ao mundo material, né? Porque a descendência remota do mundo espiritual vai saber, né? Mas assim, eu prefiro, né, simplesmente usar, não usar a terminologia eurodescendente ou afrodescendente. Tá? Agora, em termos de raça e etnia, eu prefiro o termo etnia. Tá? Mas tanto faz, viu, gente? Tanto faz. Essa coisa aí de tem preconceito no termo tal, isso é uma besteira muito grande. Bobagem. Preconceito está dentro das pessoas, não está na utilização, na verbalização de um termo. Tá? Se, tem muita ingenuidade hoje em torno desse tema. Tá? Então você associa o preconceito a uma palavra. Hoje em dia fala assim em pronome neutro por conta de preconceito linguístico. Tá? Eu acho tudo isso, vou deixar bem claro aqui, uma grande bobagem, porque preconceito ou o sentimento de acolhimento de um lado ou de outro, né, no sentido positivo, a fraternidade acolhedora, ou no sentido negativo, né, o reducionismo que exclui, né, ou seja, o preconceito, ele está dentro da pessoa. Dentro. Tá? A pessoa pode usar termos maravilhosos e dentro dele estar repleto de preconceito. Então, eu não ligo muito para essa terminologia toda. Tá bom? Acho até uma bobagem estão falando. Eu fico até com pena, tá? Dessas pessoas que, vamos dizer assim, colocam essas questões para fora do ser. Isso está dentro do ser, tá? Então, dentro dessas três etnias, né, de Olavo Bilac, que ele chama de selvagens, cativos e marujos, são os índios, né, simples e fraternos, né, espíritos em prova, a obra assim coloca. Isso está no DNA do brasileiro. Tá? Depois os portugueses, espíritos simples, humildes e trabalhadores. Tá? Então o povo mais humilde e mais trabalhador da Europa. Tá? E como eu disse, aí, os demais viciados no materialismo e na posse. E é chamado também, é chamada a contribuição dos negros africanos. Tá? Ele coloca aqui na obra, né, entre aspas agora, citando a obra, espíritos purificados no sentimento da humildade e mansidão, se corporificariam entre as raças oprimidas da África. A questão que eu coloco, fecha aspas, né? A questão que eu coloco agora é por quê? Por quê, né? Por que esse difícil resgate kármico? Né? Né, o termo aqui, a expressão, né, purificados no sentimento de humildade. Olha que estranho, quer dizer, eles tiveram que se purificar? Quem são esses espíritos? A obra tratará disso, tá? Não agora, um pouquinho mais para frente. Mas é impressionante, eu fiquei muito impactado com as informações da obra, porque a gente enxerga uma justiça transcendente nesse fluxo encarnatório, né? Aí entra a encarnação, né? A obra tem o pressuposto que exista a reencarnação. Tá? Eu também não tenho motivo algum para duvidar das informações da obra. Tá bom, gente? E assim a gente encerra por aqui a questão, né, da introdução de Humberto de Campos, tá? Sendo que no próximo vídeo, semana que vem, toda quinta-feira, né? Eu estou querendo estipular a data, quinta-feira, aí, 8 horas da noite, eu coloco aqui para estrear um novo vídeo e temos aí a questão para a próxima quinta-feira do capítulo, teremos, né, a questão do capítulo 1º, tá? O Coração do Mundo, tá? Capítulo 1º da obra. Por enquanto ficamos aí então com essa introdução de Humberto de Campos, tá bom, gente? Grande abraço, tudo de bom, até a próxima.